dia de novo, que é a coisa mais gostosa e prazerosa do que a gente dar um bom dia com alegria, hein? Você tem que estar com entonação, professor. Você fala assim, bom dia! Com toda a animação que a gente possa, assim, vir... Professora, olha que sacanagem. Olha como que minha câmera boca, é. Quando... menina. Não, quem foi, professora? Nada não, vai. Eu não vou repetir, né? Diga, Aqui, Yuri. professora, você tá vendo que minha câmera está me focando, tá preto, né? Quando ela foca o lápis, olha, aparece. Ela clareia, né? Vai lá. Aí, põe de novo. Ó. Então tem que ser assim, Fica clarinho, ó. Te aparecendo. vejo melhor assim, Não, tia, Yuri. mas eu não consigo ficar com a câmera toda hora, com a mão assim Tão levantada. Tem que bonito ficar assim. você. Alunos, olha, não esqueçam, hein? Eu ando colocando os pontinhos aqui em quem está com câmera ligada. E depois a gente vê com os outros professores, tá? Nós temos, assim como vocês têm os grupos de vocês, nós, professores, também temos os nossos. Aí a gente fala assim, ó, esse aluno, esses estavam com câmera ligada. Os outros nenhum. Aí vira um outro professor, mas esse aqui estava com câmera ligada na minha aula. Eu falei, danado. Por que que na aula de um professor está com câmera ligada e no outro professor não? Tô de olho, hein, pessoal? Tô de olho. Muito bem. Parabéns para quem aí? Bom dia, professora. Bom dia, Arthur Lopes. Parabéns para quem está com câmera ligada, pessoal. Sempre esses receberão os parabéns. Então, dando continuidade à nossa apostila, enquanto o pessoal vai entrando, tá? Página 12. Aqui, professora, olha aqui. Deixa eu coloco assim. Pra ficar na minha mão. Fica segurando aí. Não, tipo, Fica segurando, Yuri. Não, tia. Exercício aí com a sua mãozinha. Fica segurando para eu te ver. Não. Parabéns, Matheus Lima, Eduarda. Vamos ver quem mais. A Carol, Yuri, Luíde, Ana Júlia, Maria Clara, Miguel Paiva. Estou anotando, eu vou falando, à medida que eu vou falando aqui, eu vou colocando aqui. Minha secretária me ajuda. Muito bem. Depois eu dou outra olhadinha. Deixa eu admitir Matheus Gorito. Já está aberta a página 12 aí da apostila de vocês? Está aberta? Muito bem. É que eu abri de matemática, professora. Não, nós estamos em português, tá? Sandra, é a professora Sandra. Olhem bem. E a apostila ainda 2. Cadê a apostila 3? Apostila 3. Vejam bem, alunos, só um lembrete. As orações coordenadas, elas não dependem uma da outra para a gente compreender. Já as subordinadas, elas são dependentes. Nas coordenadas, quando não tem conectivo, ou seja, quando não tem a conjunção, nós chamamos de coordenada assindética. Quando tem a conjunção, que eu já mostrei aí o quadrinho das conjunções, que depois vocês vão copiar ou vão imprimir, seja lá como for, tem que deixar no caderno. Quando tiver a conjunção, elas são denominadas, são classificadas de coordenadas sindéticas. Então, essa é a referência à classificação das coordenadas. Já as subordinadas, como eu disse, elas dependem. Nas subordinadas, se são subordinadas, não tem assindética nem sindética. Nas subordinadas, quando não tem conjunção, nós chamamos de oração principal. Nas subordinadas... Oi, quem me chamou? Então, foi eu, Rebeca. Eu lembro que eu faltei uma aula sua, que acho que foi uma segunda-feira, porque a minha irmã passou mal, e eu fui no hospital com ela e com a minha mãe. Aí eu acho que eu perdi a sua explicação sobre composto e coordenação. Pois é, tem aula gravada. Aí eu te mandei uma mensagem, eu tinha ficado meio perdida quando você foi explicar sobre a subordinada, porque eu não lembro sobre a sindética nem a sindética. Você mandou mensagem aonde? Agora? Não olhei o WhatsApp, não olhei. Eu não olho, enquanto eu estou dando aula, eu não olho. Se vocês mandarem alguma mensagem para o meu WhatsApp, no horário da aula, vocês têm que me comunicar, porque eu não olho. Eu estou aqui na tela do computador, assim, ligada nos slides, ligada no bate-papo, aqui em todas as coordenadas.
Oi? Aí, Yuri, ficou legal agora, hein? Ô, joia. Vamos lá. Então, período simples, vamos voltar lá no que é período simples, o que é período composto. Foi um conteúdo já dado no primeiro bimestre, em aula presencial, caiu em simulado, deve ter caído isso aí, porque é conteúdo lá do capítulo 1, né? E nós fizemos até atividade avaliativa. Período simples é quando é uma frase que tem apenas um verbo. Período é uma frase que contém verbo. O período simples é quando contém apenas um verbo ou uma locução verbal. Já admitiu o Daniel Câmpido. O período composto é quando tem mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Isso é período simples e período composto. Então, nós vimos período composto por coordenação. Coordenação são a gente lembra, as coordenadas. É uma página anterior a essa, olha. Na página 11, nós fizemos. Se você faltou, Rebeca, tem que pegar, tem lá nos slides, tudo nos slides. Então, vimos aí o composto por coordenação. As conjunções eu coloquei aí no slide, como eu falei, para vocês copiarem. Então, nós temos a frase: o café é muito sensível à falta d'água e sofre bastante com as variações climáticas. Então, nós temos aí uma frase. Eu sei que é uma frase porque começa com letra maiúscula, termina com um ponto e tem sentido completo. É uma frase. Dentro desta frase, ela também é um período, porque período é uma frase que contém verbo. Nós temos aí 2 verbos nessa frase. Temos o verbo o café é muito sensível. E o verbo sofre. E tem o verbo sofre, e sofre. Então, temos 2 verbos, período composto, e a gente conta a oração pelo número de verbos. Então, nós temos 2 orações. 2 orações. Ok? Até aí, isso aí tem que ser bem entendido. Período composto com 2 orações. Como que eu vou dividir essa oração? Um verbo não pode ficar na mesma oração que o outro verbo. Tem 2 orações, tem 2 verbos separados. Eu vou ver se tem Vou ver se tem alguma conjunção. Aí vocês vão olhar no quadrinho de conjunção que eu coloquei aí no slide das coordenadas. E ali tem a conjunção e. E é uma conjunção aditiva, né? E, nem, mas também aditiva. Então, eu vou dividir a primeira oração antes de começar a segunda, que começa com a conjunção. Então, a primeira oração é: o café é muito sensível à falta d'água. Aí tem a primeira oração. Não tem conjunção nesta oração, eu chamo de oração coordenada assindética. Na segunda oração, como tem a conjunção e, para isso vocês têm que estudar, têm que saber quais são as conjunções, têm que olhar o quadrinho, entender o quadrinho que eu coloquei aí para vocês, porque não tem na apostila do 7º ano. Apresentou para vocês quem era do Santa Ângela na apostila do 6º ano. Deveria ter aí novamente, não é, alunos? Os alunos novos, os alunos que chegam na escola, que trabalharam e estudaram em outra escola que não tinha esse material, ou que não tenha visto as conjunções, deveria, no meu pensamento, deveria ter aí no material, na apostila, mas não aparece, por isso eu acrescentei. Então, não deixem, olha bem, estão me ouvindo? Vou repetir, ó, bem devagarinho. Não deixem de copiar o quadro das coordenadas no caderno de vocês. Ou imprimam, mas tem que constar aí no caderno para vocês fazerem os exercícios, para vocês estudarem. Então, como nós temos ali uma coordenada E, que ela é aditiva, a segunda oração, ela é sindética. Sindética vem de súndeto, tem conjunção, tá? Então, nós classificamos a segunda oração como coordenada sindética aditiva. Até aqui, alunos, só revendo um pouquinho o conteúdo já dado. Divisão das orações, está tudo bem? Dividir a oração, eu saber... Tudo bem? Tem que saber dividir a oração, hein? Cada verbo tem que estar em uma oração.
Eu conto o número de orações pelo número de verbos. Agora, vamos girar aqui. A página seguinte, nós vimos a parte de cima, o número 4 nós fizemos. Quem faltou aula, depois pega no slide e vamos ver. E começamos a ver, mas como já tem um tempinho, nós vamos rever aqui, ó. Período composto por subordinação. Já a subordinação, como eu falei, depende uma oração da outra. Essas subordinadas, por isso que fala subordinada, está subordinada a outra, está dependendo de uma outra, né? Uma pessoa quando é subordinada, eu sou subordinada ao meu chefe, né? O diretor pedagógico Fábio e a minha diretora irmã Cecília. Então, eu obedeço, eu sigo as orientações dele, eles me coordenam, eu dependo deles. Então, eu sou subordinada. As subordinadas aqui, mais ou menos nesse mesmo estilo. Uma oração depende da outra, precisa da outra para ser completa. E as subordinadas, elas podem ser substantivas, que vêm de substantivo, né? Adjetivas, e são as adverbiais. Vocês verão tudo isso aí no 8º ano. A Rebeca pode perguntar lá para a Ana Lídia, que é a irmã dela que está no 8º ano, eles estão aprendendo as subordinadas substantivas. Por enquanto, estamos só nas substantivas. Então, essas não vai dar para a gente entrar em detalhes, senão é muito complexo para o 7º ano para vocês. Então, nós vamos só dar aqui uma noção, tá? Tanto que os exercícios vocês verão, pela noção que tem ali, que eu vou dar para vocês, os exercícios das subordinadas, acredito que dê para vocês fazerem. Porque o que vai apresentar aí são alguns exercícios das adverbiais. Adverbiais lembra advérbio, né? Os advérbios indicam circunstâncias. A perguntinha que a gente faz para achar uma circunstância de tempo. Qual é a perguntinha para achar uma circunstância de tempo? Hein? Quando? Quando? Ó, pessoal, vamos acordar, hein? Quando a gente faz a pergunta para achar o tempo. E de lugar? Qual é a pergunta que eu faço para achar de lugar? Onde? Onde? Ah, agora tem mais aluno acordadinho aí. E para achar de modo? Qual é a perguntinha que eu faço para achar de modo? Como? Como, né? Como é a de modo. Então, vamos lá. Esse quadrinho que tem um exemplo, olha lá. Ferreira lembra que os testes de tolerância à seca não são os únicos relevantes. Nas subordinadas, eu tinha dito a vocês que aparece a conjunção que, ela é chamada de conjunção integrante. Então, nós temos aqui o verbo lembra, e lá na outra oração, o verbo são, que é do verbo ser. Ó, estou aproximando aqui para ficar bem legal para vocês entenderem. Essa é a página 12, tá? Para que se alguém tiver perdido aí. Então, como tem a conjunção que, lá nas coordenadas tem a conjunção que ela é explicativa. Mas ó, por que aí não pode ser esse que de coordenada? A coordenada, a oração assindética, ela é completa. Se você fala assim, ó, Ferreira lembra que é a primeira oração, ué, tá faltando algo para completar essa oração. Ferreira lembra? Você vai perguntar, lembra o quê? Ou lembra de quê? Né? Logo você vai perguntar assim. Então, já de cara, de imediato, eu vou perceber que ela não é coordenada. Ela é uma oração subordinada. E eu também tenho certeza que esse que aí não é explicativa, coordenada explicativa, porque para ser coordenada explicativa eu tenho que substituir por porquê. Não dá para substituir, ó. Ferreira lembra por que os testes de tolerância à seca? Não dá. Então, 2 motivos para ela não ser coordenada. Então, resta agora ser subordinada. Então, a primeira oração, quando é subordinada, vai ser chamada, quando não tem conjunção, ela é chamada de oração principal. A segunda oração tem a conjunção que. Aí eu falo, meu Deus, como que eu vou classificar esta oração? Esta aí vai ser uma subordinada substantiva.
que vocês vão ver como eu falei no 8º ano. Mas eu vou só mostrar para vocês como é a substantiva aí. Dentro das substantivas, tem as objetivas diretas, é a mesma coisa de falar objeto direto, tem a oração objetiva direta. Mesma coisa de falar objeto indireto como palavra, ou uma expressão, eu tenho como oração uma objetiva indireta. E também pode ser subjetiva. E outras mais, tá? Pode ser completiva nominal, pode ser predicativa, pode ser apositiva. Aqui responde para vocês que ela é objetiva direta, porque eu pergunto assim, ó, Ferreira, lembra o quê? Então, esta segunda oração, ela vai ser subordinada, substantiva, objetiva direta. Mas isso aí, como eu disse, fiquem tranquilos, tá? Eu só estou mostrando porque a apostila aí tem lá, ó, objeto direto oracional. Então, significa isso, esse oracional, porque é uma oração. Por que que é oração? Porque tem verbo e está aí, tem uma conjunção aí integrante, que é a conjunção que. Ok? Vamos adiante aqui. Não vou aprofundar isso não, senão vocês vão ficar com a cabecinha saindo fumacinha, porque essa aí é mais difícil, as subordinadas são mais difíceis. Quem pode ler esse quadro, por favor? Esse Qual, quadro o azulzinho, azul. professora? É o azul, o quadro Você azul. passou a ler? Pode. São chamadas de orações subordinadas aquelas que funcionam como termos de outra oração, denominada de oração principal. As orações subordinadas exercem funções sintáticas equivalentes às que são assumidas por substantivos, adjetivos e advérbios. Por isso, classificam-se substantivas, adjetivas e adverbiais. Essa classificação é completada de acordo com a função sintática especificada exercida pela oração subordinada: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e etc. E será estudado por você em outro momento. Aí o que eu falei para vocês, todas essas subordinadas aí substantivas, elas serão estudadas por vocês em outro momento. Mas como o material está apresentando, preciso apresentar pelo menos para vocês, né? Só lembrando que elas podem ser tudo isso aí, ó. De sujeito, ela vai ser subjetiva. Objeto direto, ela vai ser objetiva direta. Objeto indireto vai ser objetiva indireta. Complemento nominal, ela vai ser completiva nominal. O adjunto adverbial, ela vai ser adjunta de nominal, adjunta adverbial, ela vai ser depois, uma adjunta de nominal, ela vai ser completiva nominal também. O aposto, ela vai ser apositiva. Então, vamos adiante. Espera aí. Não. Aí em cima... Ah, não dá para vocês não estão vendo isso, hein? Não vejam a resposta, não vejam, não vale ver a resposta. Ai, ai. Nós vamos tentar fazer juntos. Vocês não viram, né? Não viram a resposta. Não, a gente ainda está vendo, professora. Ninguém viu a resposta. A gente está conseguindo ver, professora. Estão conseguindo ver? Eu estou conseguindo, dá 6 e dá 5. Ai, tá dando para ver? E agora, tá dando para ver? Agora tá, não dá para ver mais não. Não, agora não tá dando. Então, vamos lá, para descontrair um pouquinho. Vamos ver. A número 5 temos assim, olha. As orações subordinadas podem funcionar, por exemplo, como advérbios. Que são as chamadas de orações subordinadas adverbiais. Como advérbios que... É o Lucas entrando agora. Como advérbios que complementam o sentido de uma outra oração. Nos períodos compostos a seguir, indique a relação de sentido que elas expressam, associando-as às opções listadas. Então, aqui nós temos as adverbiais, ou seja, que corresponde à circunstância, né, de advérbios. Nós temos de finalidade, de tempo, de conformidade, de condição e proporção. Então, a gente vai ter que ter uma noção aí para vocês fazerem. Olhem a primeira oração, sublinhem os verbos, por favor. Rapidinho, sublinhem os verbos. Quais são os verbos da primeira oração? Da primeira.
Batizado? Batizava? Ó, o gene batizado, né, se expressava quando a planta do café era submetida à escassez de água. Batizado, não. Batizada, não? Expressava é o Expressava. primeiro verbo. E E qual é o submetido. qual era o outro? Qual é o outro verbo? Submetido? Não. Antes disso tem um. Submetido? Era submetida, né? O era aí. Então nós temos expressava, era. 2 verbos. Onde vocês acham que essa oração é dividida? Não tem conjunção aí daquelas de coordenada, porque nós vamos ver aqui só as subordinadas. Não tem o que. O que vai apresentar só nas Professora, substantivas. Tem eu não sei aí. se está certo, tia. Eu acho que era o gene batizado de C, não se faz, eu acho que é CAWB12, aí é a primeira oração, depois vem o resto. Vai até expressava, Yuri, porque o verbo tem que constar na primeira oração. Então, a primeira oração vai até expressava. Eu não posso mostrar isso, senão vocês vão ver o resultado, né? O gabarito. Não quero que vejam. Então, ponha uma barra aí depois de expressava. Depois entra o quando, ó. Quando a planta do café era submetida. Esse quando remete para a gente circunstância de quê? Tempo. Então, tem que colocar aí que letra? B. Letra B. O quando a planta do café, o tempo que ela leva, né? Para a escassez de água aí. O quando registra tempo. É letra B de bola. Agora, vamos ver a segunda frase, hein? A segunda frase é um pouquinho mais difícil, pessoal. Quanto mais... Ó, não é tão difícil, não. Olha bem a frase. Ó. Quanto mais seco ficava o ambiente, maior era a contribuição desse gene na adaptação da planta ao estresse hídrico. Pode falar os verbos, professora? Qual seria? Ficava, era... E contribuição. Ficava adaptação. E era. Não, adaptação é substantivo. É ficava e era. Tem 2 verbos, 2 orações. Aqui ele nem pede para dividir a oração, tá, gente? Eu que estou fazendo essa divisão com vocês. Eu acho que divisão entra na vírgula, tá? A maioria, sim, a maioria das vezes é na vírgula, principalmente quando não tem conjunção. Aqui, nesse caso, só tem uma vírgula, e como tem um verbo que é ficava na primeira oração, e já começa uma outra oração com era, então eu divido exatamente na vírgula, né? Quanto mais seco ficava o ambiente, é uma oração. Maior era a contribuição, é a outra oração, até o ponto. Como que eu classifico, hein, esta oração aí? Quanto mais, maior. Quanto mais seco, maior era. Qual que vocês acham que é? Condição? Proporção e não condição. Proporção. Ó. Quanto mais seco ficava o ambiente, maior era a contribuição desse gene na adaptação da planta. Então, aqui, esse tipo de exercício, só para ter a noção mesmo, seria aqui letra E, proporção. Vamos ver a terceira frase, olha. Se as plantas do campo responderem como as de laboratório... Deixa eu admitir a aluna aqui, peraí. Se as plantas do campo responderem como as de laboratório, chegarão rapidamente ao mercado. Onde tem verbo nesta oração? Responderem e chegarão. Tem 2 verbos, 2 orações. A primeira oração, olha a vírgula aí antes de chegarão, tenho que separar uma oração da outra, né? Agora vamos tentar classificar. Se as plantas do campo responderem, chegarão. Se indica o que para a gente, um desses termos que tem aí, já direcionados a vocês? Hein? Condição. Condição, é. O se indica condição. Ela vai ser aqui uma subordinada adverbial condicional, tá? Ela indica condição. Se. Agora outra. Conforme alertam os cientistas, o impacto dos organismos transgênicos no meio ambiente ainda preocupa. Onde tem verbos aí nesta frase? Alertam. Alertam. Ainda.
Ainda não. Não Verbo, lembro. meu amor? Não. Qual o verbo? Preocupa? Preocupa, Empate? muito bem. Preocupa. Alertam é um verbo, preocupa é outro verbo. 2 orações. Eu vou dividir a minha oração, olha a vírgula aí nos ajudando. Conforme alertam os cientistas, é uma oração. O impacto dos organismos transgênicos no meio ambiente ainda preocupa, é a segunda oração. Lá no início da primeira oração tem a palavra conforme. O conforme já vai indicar conformidade. Como, conforme, segundo, conformidade. Se eu falar segundo alertam os cientistas, mesma coisa, seria conformidade. Muito bem, letra C. A última, o que restou é finalidade, mas vamos descobrir por quê. Testes ainda devem ser realizados para que não haja qualquer dúvida sobre os resultados dos alimentos geneticamente modificados. Onde temos verbos, alunos? Devem ser e Ser. Devem ser realizados, é uma locução verbal, hein? Sublinhem esses 3 verbos, locução verbal, devem ser realizados. E qual é o outro verbo? Haja. Haja. Então, temos 2 orações, porque locução verbal, vocês já aprenderam que conta como um período, como um verbo, né? Um período não, como um verbo. Então, nós temos aí uma oração. A primeira oração, testes ainda devem ser realizados, porque depois dele vai aparecer para quê? Esse para quê, vocês vão ver lá no 8º ano, para que indica finalidade, a fim de que, né? Então, esse para que inicia a segunda oração. Então, esta segunda oração vai indicar o que sobrou para nós respondermos aí. Finalidade, letra A. Tá? Então, ficou B, E, D, C e A. Antes da gente dar continuidade, atenção na chamada, hein? Por favor, em voz alta, quem não tem o microfone pelo chat. Amanda. Presente. Ana Júlia. Ana Júlia. Acho que a Ana Júlia falou presente, professora. Vocês ouviram ela falar presente? Eu não Não ouvi sei a se Ana foi ela, Júlia. falou, mas ela tá na aula. Ela está na aula, também vi a Ana Júlia aí, mas não tem que responder pelo Acho que ela bate-papo. até senão ligou vai- a câmera, professora. Porque às vezes está... E ela estava com a câmera ligada, agora eu não estou vendo se ela está com a câmera ligada. Deixa eu ver Ela aqui. tá com a câmera desativada. Ah, então vai ter falta se ela não colocar aqui. É isso que eu digo, hein? Atenção. Vai ser presença... Pai, câmera tá ligada. Ana Júlia, tá ligada a sua câmera? Fala presença, então. Fala presente. É a Carol Tô que falou. aguardando. Arthur Eloy não está em aula. Estou aguardando a Ana Júlia. Arthur Lopes. Presente. Breno. Ana Júlia, ela tinha saído. Voltou agora. Breno está presente. Carolina. Presente. Catarina. Presente. Daniel Campbell. Presente. Daniel Moraes. Presente. Eduarda. Presente. Guilherme Viana. Cadê o Guilherme Viana? Está aqui, como entrou na aula. Vou aguardar. Guilherme Francisco. Presente. Gustavo, não está presente. Gustavo Henrique. Isadora. Presente. Jamile. Jamile presente, ok. João Marcelo não está presente. João Vitor Souza também não, nem o Carvalho. Lívia. Presente. Lorena. Presente a Lorena, ok. Ana Júlia também presente. Ana Júlia, você tinha saído. Ah, tá, o Zoom travou. Ok, Ana Júlia. Lucas. Presente. Luíde. Presente. Marcela. Marcela. Maria Clara. Estou aguardando Presente. Marcela. Quem respondeu foi Maria Clara, né?
Marcela presente, ok. Maria Clara já respondeu, é isso? Maria Clara respondeu? Tá baixinho. Maria Eduarda não está presente. Matheus Lima? Matheus Lima? Cadê o Matheus Lima? Ele estava em aula. Estou aguardando o Matheus Lima. Matheus Gorito? Presente. Ok. Miguel de Paiva? Presente. Ok. Miguel Jorge? Matheus Duval já deu presente aqui, joia. Miguel Jorge estava em aula. Vou aguardar Miguel Jorge. Miguel Williger? Miguel Williger? Presente. Pedro Almir não está na aula. Pedro Henrique? Pedro? Está faltando Miguel Jorge, Pedro. Rebeca? Rebeca? Presente, professora. Ok. Thales? Thales presente. Vitor Hugo? Presente. Yuri? Presente. Ok, o Pedro Henrique já respondeu aqui, tá bom? Pedro, já li seu recadinho. Estou aguardando o Miguel Jorge. Deixa eu ver se o Miguel Jorge está por aqui. Vou ver aqui do ladinho. Miguel Jorge. Teve uma hora que eu acho que ele saiu. Acho que o Miguel Jorge... Não, professor, ele não está aqui. Não está aí, né? Então, na outra aula ele saiu e voltou e disse que estava com problema na internet. Então, eu não sei. Vou aguardar mais um pouquinho. Temos menos de 8 minutos. Vamos dar continuidade à nossa aula. Só lembrando que tem tarefa para segunda-feira, semana que vem, atividade avaliativa, hein? Número 6. Classifique as orações destacadas nos períodos a seguir, indicando C para coordenada, S para subordinada. Ah, isso aqui é ótimo, hein? Vamos lembrar, as coordenadas são independentes. E tem umas conjunções ali que a gente tem um quadrinho para observar no slide. As subordinadas dependem, uma depende de outra para você entender, para contribuir aí no seu entendimento, na sua compreensão. Vamos ver a letra A, olha. Essa expressão constitutiva foi induzida artificialmente. Se eu colocar apenas essa primeira oração, já compreendo. Não precisa de outra para complementar. Olha o que a gente vai analisar que está em negrito, né? E analisada pelos pesquisadores. Ela é coordenada ou subordinada? Coordenada. Ela é coordenada. Esse E aí já vimos que ela é aditiva. A segunda tem o que está em negrito, é que o gene pode transmitir as características às futuras gerações. Mas vamos ver a oração anterior, que não está em negrito. Ó. Os resultados mostraram. Se coloca apenas isso, dá para a gente entender? Você logo Não? dá para entender? Não. Depende Nossa de uma pergunta é o outra... que mostra. Depende de Pergunta o que uma os outra... resultados mostram. Aí seria, sim, os resultados mostram. Mas é que os resultados mostraram. Você vai querer saber se mostraram o quê? Né? Foi positivo? Foi negativo? Mostraram o quê para nós? Então, aqui nós temos uma coordenada ou uma subordinada? Subordinada? Uma subordinada. Subordinada. Na letra primeira é coordenada, a segunda é uma subordinada. Subordinada. Atenção na segunda, gente. O que aí eu expliquei para vocês que é uma conjunção que... Como chama essa conjunção? Vamos ver quem lembra. Como chama essa conjunção que aí nas subordinadas? Poxa, ninguém lembra. Difícil, né? Integrante, meus amores. O que aí é uma conjunção integrante? Tem problema não, tá? É difícil aprender isso aí em um dia. Eu sei, meus amores. É só um teste. Eu falei, quem sabe, né? Tem um aí que está atento o tempo todo, vai conseguir responder, mas não é exigência não, tá? Não vou exigir isso de vocês. Mas às vezes eu vou poder ir e voltar perguntando para ver se lembra. Olha a letra C.
A equipe adianta que pretende, o que está em negrito é que pretende testar em campo a resistência à seca em plantas como soja, cana-de-açúcar e algodão. Como seria a terceira? É subordinada, porque ela subordinada, porque Pergunta só seria, equipe o que adianta ela não teria adianta? sentido. Ó, a oração principal, que é a primeira, se eu coloco assim, a equipe adianta, logo você vai querer dar continuidade. Adianta o quê? Adianta o quê? Né? Isso aí. Então, nós temos aí uma subordinada. Aqui a última, a letra D. O que está destacado é a produção de sementes de café é mais demorada. E olha a primeira oração para não confundir a vida de vocês. Professora, rapidinho, professora. A sua voz para mim tá igual de robô. Tem hora que fica igual de robô, tem hora que fica normal. Você que tá com voz de robô, Yuri. Eu acho que é a sua aí, não, Yuri, o probleminha não é aí, não? Alguém ajuda o Yuri aí? Acho que essa voz também tipo de robô, tá difícil de entender. Tá difícil de entender, Yuri? Vai em volta da aula, Yuri. Tá. Ai, lindo. Aí, as orientações dos amigos universitários. Às vezes sai e volta volta. aí, às vezes Ou é problema na internet. Probleminha na internet, verdade. A letra D, meus amores, o que vocês acham, hein? Se leem só a primeira, ó. Além da aplicação da técnica apresentar dificuldades nessa espécie. Dá para a gente entender esta oração? Sim ou não? Sim. Ó, dá para entender. Então, aqui eu tenho Agora uma melhorou, cor. professora. Melhorou. Ai, a dica da Rebeca ajudou você, né, Yuri? Obrigada, amiga Rebeca, pela ajuda. Então, vejam bem, seria coordenada ou subordinada, meus amores? Coordenada. Coordenada. Agora, vamos ver. Coordenada é mais fácil, olha só. A produção de sementes de café é mais demorada. Não tem conjunção aí. Como que eu classifico esta oração coordenada? Assindética? Oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Vejam, meus amores, está quase acabando o nosso tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uns slides, quem acompanha, porque eu tenho um aluno que eu vejo que acompanha os slides assim, bacana. Tem dia que eu estou montando slide, eu já vejo que tem aluno visualizando. Dá para eu ver aqui quando eu monto meus slides. Vocês vão ver que tem uns exercícios aí, mas não é para fazer, não. Eu vou até mudar a data, tá? É porque nós iríamos fazer hoje. E eu não posso... Se der para copiar para segunda, eu agradeço. Mas como já tem muita tarefa para segunda, se não der para copiar, não tem problema, tá? A gente vai copiar, fazer isso aqui na aula de segunda-feira. Tá? Não é tarefa o que tem aí do slide, tá? Desses exercícios de conjunção, não é tarefa, mas está constante. Professora, mas você vai mandar o slide? Já está no slide, meu amor. O slide vai quando eu mando para a sala de aula SAS, assim que acaba todas as minhas aulas, tá? Aí todos os links vão para a sala de aula SAS. Vão para o... Vai só o link, né? O link da gravada, o link do slide, PDF. Vai o link da aula gravada, vai o link do slide e vai em PDF. Ó, tudo isso vai para vocês, para a sala de aula SAS. Vocês têm acesso a todo o conteúdo, a toda a minha aula, quem acompanha o slide. Vocês Professora. Oi. Lá na sala de aula fica em destaque. É tipo o link dos slides atualizados. Aí tá lá o link. Ele Isso fica aí. azulzinho, Isso aí. a destacar mais. É isso mesmo, Yuri. Obrigada pela ajuda aí na dica aos colegas. Eu tenho um aluno do 8º ano que ele já vê, é uma aluna até, muito espertinha, tem mais de uma, que olha no final de semana, no domingo à noite, se eu já tenho lá montado exercícios, ela já vê no domingo à noite. Posso dar essa dica para vocês. Ele é atualizado. À medida que eu digito aqui, ele já aparece atualizado no link. Então, isso aqui já estava no link para vocês desde ontem.